programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe! Sindiúti convoca educadores para mais um dia de paralisação total de atividades. Companheiros e companheiras que votam na proposta número 1 de realização de greve por tempo indeterminado, manifestem-se levantando uma mão. Os ataques enfrentados pela educação pública em Minas Gerais. Pessoal com fome, pessoal sem dinheiro, o dia inteiro participando de uma designação cansativa, humilhante. Eu já olhei no portal, tem pouquíssimas vagas, não sei como é que vai ser. Sindiúti exige pagamento do 13º salário em dia. A educação não vai aceitar ficar para segundo plano. Nós temos legislação, nós temos garantia da Constituição do Estado e o que falta é boa vontade política para o cumprimento do que nos é de direito. As pautas que movem os profissionais da educação em Minas. Só no primeiro trimestre de 2019, o governo do estado de Minas Gerais retirou ou usou indevidamente mais de 500 milhões de reais de Fundeb para outros fins. Esse recurso entrou via impostos e não foi utilizado nem para o Fundeb estadual e nem para os municípios que garantem as redes municipais. Quem luta, educa. Sindiúti convoca educadores para mais um dia de paralisação total de atividades. No dia 5 de fevereiro, pela manhã, trabalhadores e trabalhadoras em educação, sob a coordenação do Sindiúti, participaram do Conselho Geral e discutiram as pautas da educação. Muitas reclamações sobre o processo de matrícula online, a falta de pagamento do 13º salário em dia pelo governo do estado. A categoria apontou diversos problemas, um verdadeiro caos da educação em todo o estado. O governo desempregou a nossa categoria em 2019. A partir do processo de fusão de turmas, ele fez um plano de atendimento que atendeu a população. O governo iniciou um processo de terminalidade das turmas do ensino fundamental na rede estadual de Minas Gerais, através do plano de atendimento e através da municipalização de escolas estaduais. Lançou aquela resolução de matrículas que trata o aluno como candidato à vaga. E todos nós aqui sabemos o que as comunidades têm enfrentado em relação ao processo de matrículas, que não deu certo, que continua não dando certo e que a cada lista que é publicada traz mais problemas para a população que precisa da escola estadual. Nós estamos trazendo para este Conselho Geral a proposta de greve por tempo indeterminado no estado de Minas Gerais, a partir do dia 11 de fevereiro. Companheiros e companheiras que votam na proposta número 1 de realização de greve por tempo indeterminado, manifestem-se levantando uma mão. 11 de fevereiro de 2020, nesta data, trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais vão começar uma greve por tempo indeterminado. A decisão foi tirada em Assembleia Estadual, realizada no último dia 5 de fevereiro, em Belo Horizonte, durante uma Assembleia Estadual com profissionais da educação de todas as regiões do estado. Os trabalhadores e trabalhadoras em educação votaram também um extenso calendário de lutas e disseram que essa greve só está acontecendo por culpa do governador do estado. Nós passamos um ano tendo reuniões com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Educação e nunca nesse período foi apresentado proposta alguma de pagamento do piso, de cumprimento da Lei 21.710 e da Constituição do Estado no que diz respeito ao piso salarial profissional nacional. Além disso, nossa categoria tem sofrido desde o meio do ano passado um processo brutal de desemprego por conta da política de fechamento de turmas, fechamento de escolas,
escolas do governo Romeu Zema. Então, a responsabilidade pela deflagração dessa greve é do governo do estado, que escolheu qual categoria atender. Nós somos 80% funcionalismo, o maior quadro setorial, e o governo não apresentou nenhuma proposta de cumprimento de uma legislação que já existe em Minas Gerais. Essa decisão foi uma decisão que o governador tomou, quando ele trouxe um processo que não foi isonômico em relação ao 13º salário, com parte da categoria sem receber, quando ele fez um processo de designação que ele muda a regra do jogo e parte da categoria está desempregada por responsabilidade da política da Secretaria de Estado da Educação, quando ele promove remoções depois da designação, demitindo designados, um processo completamente absurdo. E quando ele, depois de um ano de governo, não fala sobre o piso salarial profissional nacional. Eu não tenho dúvida, o Estado quer se retirar do ensino fundamental. Sem reação nossa, o Estado vai diminuir a sua participação na educação básica cada vez mais. Vai encolher cada vez mais e o que sobrar, ele vai privatizar. Então, parabéns a todos nós, porque eu faço parte dessa luta. Contem conosco na Comissão de Educação, contem com a bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa, porque nós faremos o enfrentamento para impedir a aprovação da reforma da Previdência, impedir a aprovação do regime de recuperação fiscal e impedir todas as propostas de privatizações, porque nós temos lado e o lado é da classe trabalhadora. Viva a educação pública, viva a nossa categoria, viva o nosso SINDIUT. Choque de realidade. Os ataques enfrentados pela educação pública em Minas Gerais. No último dia 31 de janeiro, a direção estadual do SINDIUT esteve no Instituto de Educação para acompanhar o processo de designação dos ASBs, Auxiliares de Serviços da Educação Básica, para 2020. No Instituto, a situação encontrada foi caótica. Milhares de candidatos esperaram em longas, demoradas filas. Muitos ficaram com fome até o fim do processo. O sistema informatizado falhou e um número pequeno de funcionários para atendimento causou muitos transtornos. O SINDIUT ouviu as demandas da categoria, que denunciou descaso do governo do estado com os candidatos e falta de informação da Secretaria de Educação. Foram anunciadas pelo portal 1.500 vagas. Porém, não deu a finalidade, por motivo que muitos funcionários foram se retirando devido ao cansaço. Aí veio a inspeção e nos colocou a respeito de que cada um teria sua senha para que continuasse no dia seguinte. Está tudo acontecendo de que a gente esteja sendo um pouco prejudicado, né? Isso aí sim. Pessoal com fome, pessoal sem dinheiro, o dia inteiro participando de uma designação cansativa, humilhante. Cadê as vagas? Aonde estão as vagas? Cadê a clareza dessa designação? Outra coisa, os 1.500, a partir de 1.500, 1.501, 1.502, até os últimos inscritos, são hoje. Só que os até 1.500 vão ter outra oportunidade de participar da designação. Então a minha revolta maior é essa. A minha classificação é acima de 2.000. Eu não tenho chance nenhuma de trabalhar. Nenhuma. Por quê? Porque até 1.500 começou ontem e vai continuar hoje. Certo? E eu já olhei no portal, tem pouquíssimas vagas. Não sei como é que vai ser. Nós recebemos relatos de diversos trabalhadores de educação, sobretudo os ASBs, auxiliares de serviços básicos, os APDs, e o processo está confuso. Ontem foram processadas 1.200 designações, deveriam ser 1.500, 300 pessoas ficaram para trás, né, tiveram que retornar hoje. Nós tivemos pessoas esperadas durante horas, foi até 23 horas o processo aqui. Diversos diretores foram convocados, inclusive de outras unidades, para auxiliar. E é exemplo do que vem ocorrendo com a matrícula online, com o diário eletrônico desde o ano passado. Mais uma vez, o sistema que o governo propõe não funciona.
Governo Zema elegeu a educação como sua inimiga. A pauta do Roda de Conversa de hoje é essa, gente. A luta dos profissionais da educação estão fazendo neste momento em todo o estado pelo pagamento do 13º. Sim, nós estamos falando ainda do 13º de 2019. A luta da educação pelo pagamento do 13º, a quitação, desse direito da classe trabalhadora. A educação ainda não recebeu o 13º de 2019 por completo. E o governo insiste em não honrar esse direito, uma lei. Nós temos a Lei 21.710, nós temos o piso na Constituição do Estado e o governo Zema não está honrando este compromisso. Vamos falar também sobre o processo das pré-matrículas. Tem ainda também a questão da designação para 2020. A Denise vai falar tudo isso para a gente. Bom, a gente já denunciava isso, no ano passado, nos programas anteriores, que o início do ano de 2020 seria caótico na rede estadual e nós estávamos corretos na avaliação por conta do projeto implementado pelo governo do estado para as escolas estaduais. Então, todas as comunidades sofreram durante o mês de dezembro com a espera pela tal lista de matrículas que foram feitas pela internet. A lista deu errado, os resultados das listas trouxeram mais confusão ainda. Para você ter uma ideia, nós tivemos alunos aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, sendo alunos do ensino fundamental regular, matriculados pelo sistema do governo em unidades do sistema prisional. Nós tivemos separação de irmãos, gêmeos, inclusive, a separação de irmãos, separação de escolas. Uma criança foi encaminhada para uma escola e outra criança da mesma família foi encaminhada para outra escola a 10 quilômetros de distância da sua casa. E nós também tivemos alunos do ensino fundamental matriculados em turmas de ensino médio no turno da noite. Alunos com idade não correspondente à idade para si, porque tem uma idade correta para o curso noturno, e toda sorte de situações surreais que as comunidades têm enfrentado. Então, nós do Sindiúti atuamos nisso, solicitamos ao governo o retorno do direito de matrícula presencial pela comunidade e estamos fazendo todas as denúncias em relação a esse processo de matrícula. Nós passamos a enfrentar, na nossa categoria, uma situação que nós nunca tínhamos enfrentado antes. A partir do ano passado, com o processo no meio do ano de fusão de turmas, a nossa categoria passou a enfrentar um processo de desemprego. Vale lembrar que 2/3 dos trabalhadores em educação aqui da rede estadual de Minas Gerais têm vínculo precário de trabalho, não são concursados, são contratados temporariamente, e o governo rescinde o contrato unilateralmente quando é conveniente. Quando o Estado lança mão dessas medidas de ajuste, de enxugamento, para economizar nas costas do trabalhador, ele joga as famílias desses trabalhadores numa situação de fragilidade, porque você precisa ter o seu salário durante o ano para cumprir com os seus compromissos, para sustentar sua família, um salário que, inclusive, está defasado. O governo não cumpre, como você bem disse na abertura, o governo não aplicou, não cumpre a lei do piso, a Lei 21.710, que nós conquistamos em 2015. Então, o governo também não cumpre a Constituição do Estado, que prevê o reajuste do piso salarial. Então, nós estamos ainda, somado a isso tudo, com a questão que demonstra qual é a prioridade em relação ao pagamento do 13º salário. Lembrando que nós somos o maior quadro setorial de funcionários públicos estaduais. Nós correspondemos a 80% do funcionalismo público estadual. Então, qualquer medida do governo nos atinge diretamente e principalmente, porque nós somos a maioria do funcionalismo. E somado a isso tudo, não tem nenhuma proposta de pagamento do piso salarial. Nós passamos um ano reunindo com a Secretaria de Planejamento e Gestão, cobrando o cumprimento, denunciando que isso, quanto mais o tempo passar, pior as coisas vão se tornar,
porque todo mês de janeiro tem uma portaria interministerial do MEC que determina o reajuste do piso. A desse ano é de 12,84%, né, que deveria já ter sido aplicado a partir do salário de janeiro. E o governo simplesmente diz que não tem nenhuma proposta para apresentar para os trabalhadores em educação. Mas a educação tem um recurso próprio. Como é que é isso? Ou seja, ele podia estar honrando esse compromisso. Sim, a educação tem recursos vinculados. No ano passado, o governo deixou de investir o que ele arrecadou, 3 bilhões de reais em educação, deixou de investir, porque assim, não é o que o governo estimou que arrecadaria. Os 25% da educação que ele é obrigado a investir pela Constituição é do que ele arrecadou. Sim. É do que efetivamente entrou no cofre, no caixa do Estado. Então, o governo não cumpriu o investimento em os 25% de investimentos em educação. Este recurso teria sido suficiente, inclusive, para quitar integralmente o 13º dos trabalhadores em educação e concluir a aplicação, pagamento do piso da Lei 21.710, que prevê ainda a incorporação de um abono, e os reajustes do piso que o governo deixou de praticar no último período. Então, o recurso era suficiente. E vale lembrar que a lei do piso é uma lei de 2008, né? Nós estamos em 2020, então nós estamos há 12 anos na luta pelo piso salarial profissional nacional. Nós já fizemos inúmeras greves. A educação não vai aceitar ficar para segundo plano. Nós temos legislação, nós temos garantia da Constituição do Estado e o que falta é boa vontade política para o cumprimento do que nos é de direito. É ele que garante hoje o financiamento da educação no Brasil. E isso fica muito explícito a partir do momento que a gente faz uma análise básica das contas da educação. É bom que a gente coloque agora alguns números para que as pessoas entendam o que representa isso. Em Minas Gerais, só a rede estadual, o Fundeb representa em torno de 7,5 bilhões de reais anualmente. É muito dinheiro. É muito dinheiro, mas a educação carece ainda de mais recursos ainda. Mas é importante que a gente saiba que esse recurso é para garantir, hoje garante só o salário. 92% desse recurso Fundeb é que paga o salário da rede estadual. Portanto, se a gente não tiver o Fundeb, nós teremos uma imensa dificuldade de garantir o salário do trabalhador, da trabalhadora em educação. E aqui nós não estamos falando de atraso de fluxo de caixa. Aqui nós estamos falando de não existir garantia de recursos para o pagamento. E aí a gente pode voltar àquela situação lá de 90, 91, em que os professores ficavam 6 meses sem receber salário, lembrando que não tinha 13º naquela época. Isso foi conquista nossa do Sindut ao longo do tempo. Então, é essa situação que a gente está vivenciando. E com um detalhe, nós estamos vivendo uma situação terrível em Minas Gerais, em que o governo de Minas, só no primeiro trimestre de 2019, o governo do Estado de Minas Gerais retirou ou usou indevidamente mais de 500 milhões de reais de Fundeb para outros fins. A gente ainda não sabe no que foi utilizado, mas esse recurso entrou via impostos no caixa do Estado e não foi utilizado nem para o Fundeb estadual, que paga a rede estadual, e nem para os municípios, que garante as redes municipais. Nós não estamos tendo os recursos do Fundeb, os ajustes, já há 4 anos. Enquanto isso, algumas categorias estão recebendo seus salários, estão recebendo o 13º, que a nossa categoria ainda cerca de 1/4 ainda não recebeu, e tem, né, uma previsão de reajuste de 30% nos próximos anos, enquanto nós não sabemos nem quando que a nossa categoria vai terminar de receber o 13º. Então, nós imaginamos aonde que estão indo os recursos, né, ou parte deles. É importante nós exigirmos que esses recursos sejam aplicados na educação.
porque o professor, né, o educador, é o espelho daquela criança, daquele jovem que está na escola. Se ele não vê, né, esse profissional de educação bem-sucedido, ou pelo menos com uma possibilidade de sobreviver dignamente, ele não tem uma motivação para estudar. Então, nós precisamos de valorizar, né, os profissionais da educação, não só porque eles merecem, como todos os trabalhadores, mas para que nós estimulemos nossos jovens a estudar também. Eu cresci ouvindo, Aurívio, que o nosso maior patrimônio, aquilo que a gente herda com uma propriedade maior, que ninguém nunca vai nos tirar, é a educação. Mas eu estou começando a duvidar de que tem gente que, né, vai conseguir tirar da gente esse direito, porque o Fundeb, pelo visto, está com os dias contados. E, se isso acontecer, esse direito vai ser retirado. Não vamos conseguir educar os nossos filhos. Com certeza não. Eu digo sempre que o Fundeb é a jabuticaba que deu certo. Porque, na verdade, o que é o Fundeb? Ele é nada mais do que uma garantia jurídica de que parte da educação prevista na Constituição seja efetivamente utilizada como investimento em educação. 60% desse recurso tem que ser gasto em salários. Então, é uma garantia de que o gestor tem que pagar salário para o educador, para o trabalhador em educação. Vamos lembrar que só no primeiro semestre de 2019, a atual secretária de Educação, com a política de acabar com o ensino em tempo integral, fez uma economia, ou deixou de fazer um investimento em educação na ordem de 600 milhões de reais. Ou seja, você economizar, tirando a criança da escola, não oferecendo a ela a condição digna de passar o dia na escola aprendendo e garantindo, assim, que o pai possa e a mãe possa trabalhar e saber que seu filho está bem cuidado dentro da escola, isso é economia ou é o quê? Para mim, isso é crime. Mas esse crime representou, para o atual governo, uma economia de 600 milhões. Agora, isso não é economia, porque qualquer sociedade que se desenvolve e se desenvolve bem, ela privilegia a educação. Sempre foi assim. Aqui nós estamos vivendo o inverso. Ou seja, o Fundeb, essa jabuticaba que deu certo, essa jabuticaba que tem garantido a educação pública no Brasil, se ela for extinta, nós vamos ficar à mercê do gestor de plantão. Ou seja, se o recurso, ele quiser utilizar o recurso para pagar salário, paga. Se não quiser, não paga. Se ele quiser pagar em dia, paga. Se ele não quiser, não paga. E aí nós vamos voltar numa situação terrível, vivenciada antes da Constituição de 88, em que o servidor público, especialmente o professor e a professora, era aquele empregado último a receber, se sobrasse. Ou seja, paga todo mundo, faz festa, faz o que quiser. Se sobrar, paga o professor. E quanto paga? Quanto quiser. Porque nós não teremos garantia de piso salarial, nós não teremos garantia de nenhum benefício. Então, essa é a situação em que a gente tem que lutar para garantir o Fundeb, a continuidade dele, a sua ampliação, a sua melhoria. Por exemplo, hoje, nós, do Conselho, nós não temos papel deliberativo com relação ao Fundeb. Por isso que o gestor faz o que faz. Ou seja, antes de consultar o Conselho para fazer algum investimento, ou deixar de fazer, como acabei de falar, não, ele faz do jeito que ele quer. E aí, no fim do ano, é que ele presta contas. Aí a gente sabe como é que funciona. Muita maquiagem jurídica, muita maquiagem contábil, e aí o Tribunal de Contas aceita o que está escrito no papel. Gente, para você que apostou aí que poderia melhorar, que a coisa não poderia piorar, não teria como, está piorando, né, Paulo Henrique? O que vocês estão vivendo na pele que está incomodando muito, ou que está trazendo muita preocupação para a comunidade escolar de uma forma geral? A questão das matrículas, nós temos visto que essa economia que o governo tem feito, uma das coisas que ele tem feito através da matrícula online é tentar fazer a polarização das escolas por etapa. Então, quando ele separa o atendimento das escolas para determinada faixa etária, determinada etapa, ele acaba separando, desagregando os irmãos,
dificultando a ida dessas crianças para a escola, colocando elas mais distantes de casa, e muitas famílias vêm reclamando, né, e vêm sofrendo com isso. Uma outra questão é que nós ainda temos metade do nosso quadro que é designado, que é contratado todos os anos, e o quadro de escola também está prevendo um enxugamento, principalmente na área administrativa, e também dos professores, né? Nós, com essa lógica do governo, com essa insensibilidade, né, para as questões que são necessárias às famílias, ele quer enxugar o quadro de profissionais de educação, ao invés de ampliar, né? Inclusive nós temos uma lei que amplia o quadro, né, que exige que se tenha psicólogos, assistentes sociais, né, sem falar nisso, que ainda não tem nenhum projeto nesse sentido, como o governo vai atender, ainda reduz, né, o quadro de professores, de trabalhadores administrativos, dificultando a vida de todas as famílias no estado de Minas. Aurívio, na sua região também, a questão do Fundeb, a gente sabe que está impactando, influencia no salário, influencia na questão, da comunidade escolar como um todo, né? Você já poderia nos afirmar ou dizer que isso tudo pode ser uma consequência dessa política de desvalorização da educação? Olha, na verdade, a gente está vivendo um momento difícil para a educação, em que aqueles que estão à frente da educação deixam de pensar a educação como educação e passam a pensar a educação como uma empresa, como gestor, né? A educação tem uma condicionante que não está sendo levada em consideração por esse governo. Chama-se pedagogia. Essa é fundamental, porque quando um sistema coloca um jovem que mora em um bairro, ou uma criança, a estudar em outro bairro, como é que esse jovem vai chegar lá se ele não tem nenhuma socialização com os jovens, crianças daquela região? Ou seja, pedagogicamente, aquela criança vai ficar solitária naquela escola, se isso ocorrer. Ou seja, nós estamos desconsiderando a vontade dos pais, estamos desconsiderando a questão, nós não, o governo, né? Desconsiderando a questão pedagógica e estamos desconsiderando a questão econômica. Porque quando você tira uma criança ou um jovem que está a 10 minutos a pé de uma escola e você o coloca para estudar numa escola que está a 15 quilômetros da sua residência, quem vai arcar com a despesa de transporte? Quando você pega uma jovem de 15 anos que deveria estar estudando no ensino médio pela manhã e você o matricula à noite, quem vai garantir o transporte e a segurança dessa jovem para ir e voltar à escola? Então, a gente está vivenciando isso e o ataque direto à linha de financiamento que começou com a retirada, por exemplo, do royalty de petróleo, que era para a educação, foi retirado. Ou seja, já retirou uma parte do dinheiro da educação. E agora, a falta de interesse em garantir que o Fundeb se torne permanente, ampliado, melhorado, mais qualificado, também é um ataque direto à educação. Até o próximo sábado. Obrigado pela sua audiência. Orientação aos candidatos do processo de designação que perderam os documentos com as chuvas. Nos últimos dias, muitos candidatos e candidatas à designação para 2020 perderam os documentos em decorrência das chuvas. Diante disso, o Sindiúti fez contato com a Secretaria de Gestão de Recursos Humanos do Governo do Estado para resolver a situação. O sindicato informa à categoria que a Secretaria de Estado da Educação vai orientar as superintendências regionais de ensino para que designem servidores mediante a apresentação do boletim de ocorrência da perda dos documentos. Quem quiser mais informações a respeito, pode entrar em contato com o Sindiúti MG.